Mas e vocês aí, Léo e meninas, a experiência com relação à igreja e à própria fé, né? Vocês percebem uma dificuldade de adaptação, ou vocês perceberam isso aí, Léo e meninas, dificuldade com relação a isso, com a comunhão? Acho que aqui até vocês que já estão há mais tempo, hoje já deve ter uma realidade diferente, mas pelo menos no início, ou sei lá, ou hoje, queria ouvir vocês. Quando eu cheguei aqui em Rosário em 2015, né? E basicamente, como o pessoal fala, era tudo mato, né? Então, assim, era muito diferente do que é hoje em várias questões. E quando eu cheguei, eu já me congregava aí no Sonho de Deus, e eu já tinha feito discipulado com a Eliana, né? Então eu tinha o contato com ela, enfim, por WhatsApp e tudo mais. Foi em 2015, Aline? Foi 2015. Tudo isso já? Tudo isso. Faz um tempo. E daí, desculpa, vai conta. E aí eu acompanhava o culto domingo e quinta-feira online de vocês. Mas eu sempre tive em mente a importância de congregar, né? Então, que não é a mesma coisa. A gente está online e a gente está se congregando na igreja, né? Então, conversei com a Pei e com a Eliana, e aí comecei a ir numa igreja que era na frente de casa. Assim, você atravessava a rua e tinha igreja. E fiquei lá por 6 meses, e a visão era muito diferente da visão que a gente tem. Então, quando eu voltei de férias, conversei com a AP, aí o AP buscou, né, me encaminhou para uma outra igreja, aqui em Rosário também, e lá eu fiquei por 2 anos e meio, eu acho, e aí eu ia na reunião de jovens, sábado à noite, domingo de manhã eu ia no culto, tinha célula durante a semana, e domingo de noite e quinta-feira eu assistia online. Bastante culto. Eu vou só domingo, só já. Isso não foi uma brincadeira. E aí, nisso, foi no finalzinho, né, desse período que a Ana chegou, né? E aí, quando a Ana chegou, eu ainda congregava nessa igreja e não tinha. Por que eu falei a quantidade de vezes, né? Porque eu era constante na igreja e eu não conversava com ninguém. Assim, não tinha uma receptividade, não tinha. Era uma igreja grande, né? Acho que são 7.000 pessoas por semana, alguma coisa assim. Mas eu ia na célula, eu tava ali e mesmo assim eu ia, enfim, não consegui criar laços, né? Ali e nada do gênero. Uhum. E aí foi quando teve um evento aqui em Rosário, que foi o alinhamento da canção, né, com o Gustavo Lara, e aí veio a Pei, né, e o pessoal do Brasil. E descobrimos que estava abrindo em Rosário uma CTA-TN, olha só, parece um abecedário, né, mas é Cristo tu haces todo nuevo, né, o nome da igreja aqui. Já fala o nome da igreja é batizado em línguas, né? Não, por muito tempo, até hoje, quando a gente vai falar o nome da igreja, a gente fala, então, lá no abecedário, porque assim não é tão grande, é mais fácil falar abecedário. E aí a gente tava, os pastores Firman, né, o Davi Firman e a Denise, eles são filhos espirituais do apóstolo Lara, e estavam, enfim, começando aqui, né, a igreja. E aí a gente, o AP apresentou, né, a gente para eles, e aí a gente começou a caminhar com eles. Então, agora, quando a Bia chegou, e aí depois elas contam, né, a Ana conta a parte dela e a Bia também, mas agora já é uma coisa completamente diferente, né? Chega até a ser engraçado. Tem algumas vezes que a gente assiste, por exemplo, a reunião aqui é na quinta. A gente assiste a reunião do sonho no domingo, e na quinta é o mesmo versículo com a mesma visão. Você fala, não é possível. Vocês assistiram o culto, né? É muito legal. Então, assim, agora é caminhar sobre o mesmo, sabe? É muito legal. É muito legal. Legal. E é um privilégio, mas quando eu cheguei aqui,
eu fiquei pouco tempo nisso também de buscar igreja, essas coisas, mas aí eu conheci umas igrejas que eu ficava, acho que eu não quero ir na igreja, não. Aí eu assisti vocês, mas era muito diferente, eles são muito diferentes, muito. Até que o AP chegou, né? E o AP, o pastor sempre encaminha a gente para algum lugar, bem apóstolo como é. Daí ele apresentou a gente e a gente começou a caminhar lá. E é isso que o Marco falou, é muito legal ver tanto crescimento, assim, crescer junto com eles também como corpo, né? Porque, como a Aline falou, eles estavam abrindo uma coisa. Então, nós éramos bem pouquinhos. Hoje a gente já é mais que nós éramos antes. É bem diferente o formato daí, porque a gente se congrega dentro da casa do Davi. E é muito legal. Mas é muito legal ver que a gente come do mesmo pão e que a gente caminha assim na mesma palavra, na mesma visão. E é um privilégio que a gente sempre tem. O Gustavo lá era muito perto, porque ele sempre está aqui. E é isso, é muito legal. Hoje em dia, pode contar agora já essa parte. Agora chegou a parte Nutella. De todas as histórias, a Bia chega na parte Nutella. Não, ela falaram isso direto para mim. Inclusive, uma das palavras, quando eu fui vir para cá, né, as pessoas me entregaram muitas palavras, que era que eu estava vindo para cá e tudo já estava preparado para mim. Então, a Aline separou, a Nath separou mais um pouco. Então, as coisas chegaram para mim, as bandejas separadas, do que era bom e que era ruim. Então, eu já cheguei aqui numa congregação muito parecida com o sonho, fui acolhida pelos pastores, pelas pessoas. E a questão da quantidade de cultos, Jefão, é muito verdade, viu? O pessoal fica com a canetinha anotando quantas vezes eu venho no culto. Não precisa ficar anotando. Não, é tão simples. Ontem eu vim só de profetas, cara. Mas você sabe que vocês estão falando, essa parte é uma pergunta que eu fiz, porque para quem tem essa vida de igreja, a adaptação não é simples. O Rubem Júnior, quando ele foi para Portugal, ele ficou um bom tempo até poder se identificar. Eu acho que recentemente que ele conseguiu se adaptar a uma igreja local, então ele sentiu bastante, eu sempre falava com ele. E o Léo, eu não sei como tem sido para o Léo. Como que tem sido para você a vida de igreja aí, Léo? Você tem conseguido ir em algum lugar? Ou você é mais aqui online com a casa? Na verdade, é muito diferente no caso que elas acabaram de contar. Inclusive, aproveitando, antes de eu falar, quando eu estava aí já sabendo que eu ia vir para cá, né, eu sempre ouvia das pessoas que acompanhavam online, né, de todos os lugares né, do Portugal, de Japão e tantos outros, e eu, né, ficava me imaginando como deveria ser acompanhar e, enfim, como diferente seria estar presente e ver de maneira online. E aí, quando eu vim para cá, assim, aqui é uma realidade bem específica, porque é uma cidade muito pequena, mas um absurdo de pequena. Então, assim, não tem tantas igrejas, tem acho que uma ou duas que eu já vi, mas até por questões de clima e de cultura, a gente não sai muito de casa aqui. E aí até teve uma vez, no comecinho, quando eu cheguei, que eu fui ver quando que tinha culto, esse tipo de coisa, e aí acabou que convergia com o horário, né, dos cultos aí, e aí eu preferi acompanhar online e, para ser sincero, tem sido assim desde então. Eu até tive contato com algumas pessoas que são dessas igrejas em outras oportunidades e a única coisa acho que eu poderia falar é que eles são bem receptivos, são atentos, como eu falei que aqui tem bastante internacional, eles sempre procuram ajudar, são muito solidários e de novo, como é muito pequeno, eles se envolvem muito em qualquer atividade que tem na cidade, então eles são muito envolvidos também na faculdade, então tem pastores, tem pessoas que são dessas igrejas que estão em contato com a gente de diferentes maneiras, obviamente que você pode ir lá no culto e tudo tal, mas eu prefiro, inclusive, né, acredito que, de acordo com o que o Jefão falou aí, que vai um dia só, eu acompanho até aqui bem mais todos os dias que tem culto. Empolgado, Léo, não precisava disso, viu? Não, mas aproveitando... você chegar no Brasil. Aproveitando a brincadeira, mas não sei quantas pessoas que vão assistir que, né, são daí, mas inclusive eu vejo direto no Aljava o Kiko falando de pessoas que fazem um esforço tremendo para ir, né, que às vezes até é de mais longe,
E hoje eu consigo ver o privilégio que essas pessoas às vezes têm e não aproveita, porque dentre todas as circunstâncias, as incertezas que a gente vive quando está fora, né, poder se apegar nessa parte online, assim, que querendo ou não vira o nosso tudo, principalmente para mim no meu caso. Então, assim, que todos possam, né, ter essa consciência de que, tipo, óbvio que depois que você passa pela experiência, você sabe, mas de valorizar mesmo enquanto está perto, né, enquanto pode, obviamente, tem gente que não pode, que trabalha, que faz tudo que tem que fazer, mas quem pode, eu acho que seria importante poder aproveitar. O Roberto e a Nancy falam muito isso, Léo, porque eles também ficam ligados lá, né, pela internet, acompanham tudo, o pastor Luiz Carlos também lá do Japão, e eles falam assim, meu, a galera quando tá aqui não consegue, às vezes, valorizar o que tem, né? Você estava falando da reunião do Aljava, a gente teve Aljava sábado agora. A galera saiu de Ribeirão Preto com um ônibus com 14 pessoas, saíram 3 horas da manhã para vir na reunião que começava às 9 horas da manhã, saíram de lá às 3, viajaram, chegaram aqui, acabou o Aljava, voltaram para Ribeirão Preto. 10 horas de estrada aí. 10 horas de estrada no dia e chegaram lá para o culto de aniversário da igreja à noite. Né? E às vezes você vê as pessoas que estão aqui na região do lado. Né? Faz um mínimo de esforço. Né? Não, são às vezes as justificativas não são cabíveis, porque é questão de prioridade. Então, para quem está fora, para quem não está tão perto daqui, pode até não ser Estados Unidos, Argentina ou Portugal, mas até, por exemplo, o pessoal de Salvador, de Aracaju, que caminha com a gente, sabe? A gente vê que eles percebem isso e às vezes a gente está aqui e não valoriza.